Hoje é um dia muito especial. Vamos falar do que você não pode deixar de aprender hoje. Tecnologia. A nossa vida é tecnologia. Mas se hoje você não tiver a mínima noção, você vai ficar para trás. Principalmente os nossos jovens no mercado de trabalho. Eu estou recebendo Vânia Ramos para falar de tecnologia e neurodivergente. Como que a gente faz para estimular esse público, né? E como que a gente também pode fazer para controlar esse tempo de tela. Então, nós vamos falar da tecnologia, não só na escola, mas também dentro de casa, no dia a dia, que é um tema muito relevante. Vânia Ramos, da minha querida Infoped, parceira de anos e anos. Obrigadíssimo, prazer, mais que um prazer. Nossa, assim, esses anos todos, só digo que muito obrigada e estou, assim, lisonjeada de estar aqui no seu podcast. Obrigada a você, Vânia. Olha, no começo da escola, você me deu as mãos, pós-pandemia, você me deu as mãos. E eu tenho muita gratidão por você. A gente nunca deixou de se falar, nunca deixou de ajudar uma outra, né? Eu compartilhando a sua empresa, você sempre me valorizando profissionalmente, sempre ali comigo. Olha, é uma amizade que eu vou te dizer, obrigada pela sua amizade. Marilza, empresas são pessoas e processos. Processos a gente dinamiza, a gente usa tecnologia para facilitar. Pessoas é emocional. Se você, como uma dona de empresa, como você, como gerente de uma empresa, um gestor, ele não conseguir olhar para o seu cliente, o seu colaborador, quem está perto de você, com um olhar amigo, te dar a mão, você não está preparado ainda para essa função. É verdade. Existem líderes e líderes, né? E você, exatamente, uma equipe aí de trabalho grande, né? Já viveu de tudo. Nossa. Bom, quantos anos a Infoped? 28 anos. 28. Vânia, quem é Vânia Ramos, essa CEO da Infoped? Nossa, Vânia Ramos, para começar, é uma sonhadora. Foi uma professora que ousou sonhar através de um deboche de um patrão. Nasceu no coração dela a Infoped e do coração do sonho veio todo o trabalho. Então, passamos por muitas fases. Estamos aí há 28 anos formando profissionais de educação, trabalhando tecnologia nas escolas, levando um projeto que, acima de tudo, ela trabalha de forma integrada. Nós não acreditamos na Infoped uma tecnologia que seja um joguinho ou uma aulinha que seja só para brincadeirinha. A gente acredita no trabalho interdisciplinar. Por isso que cada vez mais eu entendo que é difícil trabalhar com a Infoped e na Infoped, mas estamos vencendo todos esses anos. Acredito que estamos caminhando no caminho que realmente interessa a educação. O processo que a gente viveu pós-pandemia, mesmo 5 anos falando, foi muito difícil para quem vive de uma empresa dentro das escolas, porque 5 anos e as escolas ainda dependem, né, desse pontapé, dessa força, né? Muita gente crescendo, mas muita gente não conseguindo, ou outras, no meu caso, por exemplo, que decidi, né, vender e não atuar mais no mercado. Mas a Infoped, ela tem um diferencial muito grande. Você, dentro do seu plano de ação, você envia o planejamento, você tem aquela coisa dos computadores dentro de sala, na época que se usava ali o computador. Hoje usa, Vânia? É muito importante você falar sobre isso. A partir de 2026, a computação da BNCC é obrigatória dentro do currículo. A sala de informática que nós tínhamos? Não vamos dizer a sala assim? de informática. A sala de informática, ela hoje, ela é chamada de sala maker. E nessa sala maker,
ela tem o computador, ela tem a robótica, tem o estudo de inglês, ela tem o multidisciplinar. Não podemos hoje pensar numa sala de aula estanque na escola. Nós temos que pensar numa sala de aula viva, em que todo dia tem atividades, até porque não é nem economicamente viável para as escolas. Então, a partir de 2026, a computação ela é obrigatória. Vai começar a ter multa nas escolas. E eu conversando com um amigo meu, eu falei assim, gente, o pessoal não está nem aí ainda. Por quê? Porque sem computação, não tem o resto. Robótica precisa de computação. Precisa de programa, não sem programa, sem saber computador, sem saber informática. Então, nós tivemos aí um movimento aí, é só usar o tablet, ou não, é só usar o Maker, que tudo é muito importante. Mas não pode esquecer o computador, seja ele no tablet, seja ele no laptop, seja ele na CPU, é porque são várias vertentes. E o que eu aconselho às escolas? Procure um especialista tecnólogo educacional. Por quê? Porque as escolas, em geral, procuram um técnico, um engenheiro. E ele vai entender muito dessa parte de eletrônica, de engenharia, ou um técnico de informática. Mas o tecnólogo educacional, ele vai aprender o que vive dentro da escola, para que você não gaste dinheiro a mais, para que você não compre o que é desperdício. Hoje, a grande vibe é comprar computadores seminovos. São computadores que estão aí no mercado, que eles são muito mais baratos, estão em boas condições para a escola. É só saber garimpar e ter profissionais que ajudem nesse processo. Então, o tecnólogo já fala, né? Tecnólogo educacional. Ele está preparado para aquela escola, para aquela educação. Aí eu volto àquela pergunta. Quem é a Vânia? A Vânia, além da sonhadora, ela é uma pedagoga, tá? Formada há 33 anos. É tecnóloga educacional. Ela também fez pós-graduação em informática educacional pela UERJ há mais de 30 anos. A primeira turma da UERJ, a Vânia fez. Ela fez diversos cursos na parte de robótica. Quase todo mundo aí que tem robótica, fabricante de robótica, conhece a Vânia. A Vânia já esteve lá fazendo treinamento. Você esteve em Londres, na BET, não foi? Fui. Isso que é investimento, meu Deus. Não, tinha dia. Tinha. Por quê? Eu estava, ano passado, a BET do Brasil, São Paulo, eu fiquei um pouco decepcionada. Aí, conversando com um parceiro, ele, Vânia, vai em Londres. Na BET de Londres vai ter um mundo que você vai amar. Eu fui, investimento foi bonito, mas valeu muito a pena. Mas também descobri, Marilza, que nada que tem lá, a gente tem de menos. Olha isso, tá vendo? Quando eu vi que a Infoped tem 90% do material que estava lá exposto em Londres, eu não sabia se eu rolava de tanto orgulho, ou se eu ficava pensando, gente, que responsabilidade que eu não estou colocando isso tudo para fora. Uhum. Que legal. Vânia, agora me diz, você tem um novo projeto, agora específico, né, para os neurodivergentes. Sim. Sempre atuou na inclusão das escolas, porém, hoje tem um novo projeto. E esse novo projeto, 2026, 2025 já está aí numa experiência, mas 2026 ele vem muito mais à tona. Acabou até de receber uma proposta clínica, não foi? A Leite Escola. Essa mente que pensa, não pode perder uma oportunidade. Verdade. O que acontece? Nós já temos essa experiência nas salas de aula há muitos anos, tá? E o que acontece? Eu também sou mãe de um neurodivergente. Meu filho caçula, ele é TDAH e é também... né? O TEA. Nível 1. Isso. E eu sou neurodivergente. A partir de eu descobrir que eu tinha um filho TDAH, eu também comecei a estudar e vi e falei, eu também sou uma TDAH. Então, quer dizer... Sempre acontece assim, né? É verdade. E nós sempre tivemos. E uns anos atrás, nasceu um sobrinho nosso,
que até é muito severo, um sobrinho meu. E na escola sempre tivemos essa criança. E essa criança, ela gosta muito, muito do computador. O TEA, ele é muito voltado para o computador. E o meu filho mostrou isso. Meu filho programa desde que tem 13 anos de idade, está fazendo criação de jogos. Ele trabalha, mora em São Paulo, não é esse? Não, o Paulo é o caçula, de 20 anos, né? Falei o nome. Ele mora no Rio de Janeiro, ele faz faculdade na Federal de Caxias, que ele passou, e faz curso de formação de jogos, e agora ele está trancando a faculdade que ele fazia em Caxias, de tecnológica, e vai fazer formação de jogos. Olha. Entendeu? Que sempre foi o sonho dele. Mas ele sempre ficava assim, mãe, você sabe, né? Eu pesquisei, para autista, 85% é o nível de desemprego. E eu falei assim, pois é, mas você sabia também que quando eu comecei, era 99% o nível de desemprego para uma mulher que trabalhava com tecnologia, e eu estou aqui até hoje. Aí o olhinho dele brilhou, né? E eu falei, vai que mamãe está aqui te ajudando, e todo mundo, você vai conseguir atrás dos seus sonhos. Uma experiência dentro de casa só engrandece, né? A gente faz mestrado, doutorado, PhD, Sim. tudo vivendo esse mundo, né? Sim. Neurodivergente. Mas hoje, por exemplo, pensar... Sabe como que eu penso? Não sei você, assim, nessa situação. Eu penso assim, eu vivo essa inclusão. Aquilo que eu quero para minha vida, né, inclusiva, por ter um neurodivergente comigo, eu quero para o outro. Isso e aí mesmo. Você tocou no ponto de pesquisa muito intenso que eu tô, por conta do método Vida que acabamos de lançar, e você já está super interessada. E eu já falei que quero. Então, por quê? Porque o índice de desemprego para o neurodivergente é muito grande. E eles são excelentes para ciência e tecnologia, né? Então, assim, tem muita gente que consegue ir para humanas, outros para uma área mais tecnológica. Fala isso para mim. O quanto é de influência na vida dessas crianças neurodivergentes? Só vou te falar o que a gente vive o dia a dia. Os alunos neurodivergentes que nós temos em sala de aula são os primeiros a entrarem na nossa aula e os últimos a saírem. Sempre há um problema, não querem ir embora. Por quê? Se sentem muito à vontade. Seja na aula de robótica, seja na aula de informática. A tela tem o conversar com a tela. Como assim conversar? Ele interage com a tela e não tem ninguém ali naquela tela dizendo para ele, ou olhando para ele de uma forma, você não está legal, você está errado. E foi um motivo também que eu comecei a trabalhar com tecnologia há mais de 30 anos atrás. Porque o computador nunca te diz, você está errado. Você pode refazer e refazer, chegar no ponto sem ninguém dizer que você está errado. Então, eu vejo nisso eles poderem desenvolver. 2, eles são extremamente inteligentes e perspicazes. Eles percebem muito rápido a mudança de fase, seja no jogo educativo, seja em qualquer outro trabalho, seja até na construção de programas que a gente trabalha na Infoped, criação de programas. A gente ensina programação para as crianças. Isso não é de agora, da pandemia, que virou moda. Em 2019, foi a primeira vez que a Infoped criou um joguinho o 5º ano, a turma criou um joguinho. E esse joguinho foi mostrado na mostra da escola, as mães jogaram. Então, essa coisa da gente ter um planejamento, esse planejamento, ele ter objetivos, chegar e explicar qual vai ser o objetivo, ajuda muito, no geral, todos. A terceira coisa que eu acho maravilhosa, quando eles estão fazendo construções com os kits de robótica, e aí eles vão estruturando, e é muito engraçado que eles primeiro estruturam tudo e fica do tamanho deles, e jogam no chão. E de novo, e jogam no chão.
E daqui a pouco, eles começam a fazer estruturas menores e começam a fazer uma organização diferente por eles mesmos. Por quê? Na Infopédia, a gente não usa aquelas imagens. A gente aboliu as imagens. Por quê? Nós entendemos que aquelas tem que ter imagens... a criação deles, isso, né? A imagem fica muito voltada a isso aqui. Não, a gente quer que eles criem. O que nós fazemos? O professor ele faz um protótipo com um kit e o professor mostra o protótipo e vai em cada sala, cada mesa. Isso o professor interage melhor com eles e eles nunca conseguem fazer igual o professor. Eles fazem, um cachorro. Professor, meu cachorro ficou assim. Não ficou igual, mas ficou o cachorro deles. E é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar... na identidade deles. Exatamente. Criatividade. Porque como, Marilza, no mundo onde a criança vai ter que aprender a usar água, aprender a conviver com bilhões e bilhões de pessoas, eu vou educar uma criança para pensar do mesmo jeito de 1900 antigamente. Não tem como. As crianças já nascem pensando diferente. Exatamente. Uma criança hoje... Eu tenho um neto de 8 meses que, se eu mexer no celular perto dele, ele vem com o dedo e vai passar naquela tela. Se você abrir o celular, ele está em cima de você. E a gente é defensora lá do zero tela. Então... uma criança de 8 meses. E ele com menos, com 6 meses, já estava ele lá em cima da gente. Normal. A cor chama atenção, né? Normal. As cores. O último encontro que eu tive foi com a Flávia Nascimento e falamos de CAA, né? A comunicação alternativa aumentativa. E a gente falou muito da comunicação deles através da tela, né? Então, assim, hoje existem muitas crianças, né, presa à tela. Como a robótica, como a tecnologia precisa ser vista, porque a robótica precisa de um meio de mãos, né? Ele vai construir, ele vai fazer. Agora é o maker. Mas a tecnologia, hoje, como que você avalia isso e leva essa informação para as famílias, para esse controle de tela? Fala para a gente. Vamos entender, assim, alguns contextos, assim. Primeiro, a robótica. O que é a robótica? A robótica, ela é dividida em a parte de construção, que a gente chama de mecânica, eletroeletrônico e a programação. Isso é o estudo da robótica. Quando eu vou ensinar robótica para o meu aluno, eu vou nivelando por faixa etária. Isso é empírico, né? Então, por exemplo, os menores, eles simplesmente trabalham muita construção, para trabalhar coordenação motora fina, cores, 1000 coisas. Isso vai subindo. Até que chega um ponto que trabalha eletrônica, são as placas controladoras, e elétrica, que são LED, bateria, toda essa parte de energia. E, no final, eu trabalho a programação. Porque se ficar parado, não é robô, é boneco. Bem, olha o processo como é rico de robótica. E como é intenso da robótica. Dentro desse processo, eu tenho aí a computação. Porque quando eu trabalho computação, programação, eu trabalho com computador. Ou com tablet, ali. Geralmente com computador. O que eu diria para as mães? Eu posso usar um exemplo parcial, particular, claro. Particular. Eu fui uma mãe que trabalhei a vida toda com tecnologia. Então, na minha casa, eu tinha 2, 3 laptops, mais computador, mais tablet. Sempre teve muita coisa na minha casa, porque é de trabalho. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho de 31 anos, que é o Daniel, que mora em São Paulo. Eu tenho de 21, que é o Pedro, e tenho o de 20, que é o Paulo, né? E o que eu sempre tive? Foi muitas regras. O de 31, quando ele era pequenininho, foi quando eu comprei o primeiro computador, ele tinha 1 ano e meio. Aí eu botei um computador no quarto dele. Acordei um dia de noite, estava ele no joguinho no computador. Tirei. E nunca mais coloquei computador no quarto dele. Limite, né? Isso. Os outros 2, a mesma coisa. Os computadores ficavam... Podia ter acesso? Podia ter acesso. Agora que são adultos, estão na faculdade, que eles têm computador. Telefone. Eu tive problemas seríssimos com telefone. Por quê? Porque o meu filho do meio, ele falou assim, mãe, eu quero ter um iPhone. E ele tinha um Samsung, só para se comunicar.
E ele tinha 13 anos de idade. Eu falei, meu filho, na época, acho que eram assim, uns 7 mil. Naquela época era muito dinheiro, como 30 mil. Eu falei, mas meu filho, não dá para a mamãe comprar um iPhone para você? Por quê? Não só pelo dinheiro. É porque é custo-benefício. Você vai correr perigo. Mas os meus colegas todos têm. E eu levei aquilo por anos. E ele se sentiu assim, tá até hoje. Você vai dar um telefone para o Pedro, tem que ser um iPhone. É uma coisa de infância e ficou mal resolvido. Mas eu sempre trabalhei dentro desses limites. Agora, eu sei que é difícil. Por quê? Porque, gente, a criança, às vezes, você vai para o supermercado, você tem que levar o filho. O telefone, ele acalma. Você vai para o salão de cabeleireiro. Aí, tem de levar a criança, ela vai incomodar todo mundo. Vai, acalma. Então, o que a gente tem de entender... Mas é o tempo, né, Vânia? É o tempo reduzido. Isso. Ele não vai ficar o dia inteiro. É isso que precisa ser falado. Porque o zero tela é zero televisão, é zero tablet, é zero total. Porque você tem que entender isso. Hoje as pessoas falam telefone, mas antigamente era televisão. É sim. É o tablet. Então, o que acontece? Aí eu vou dar um outro exemplo pessoal. E tem tanta coisa boa, né? Quando meu filho ali. foi diagnosticado com TDAH, a psicopedagoga dele falou assim, Vânia, é importante que haja jogos em família. A gente joga no computador. Não, Vânia, jogos em família. Aí, institucionalizou na minha casa, sábado, que é o dia que mãe que trabalha direto, sábado à tarde, ela pode dar atenção e fazer jogos em família. Então, nós começamos a fazer jogos em família. Era meia hora. Começou assim, com meia hora. Porque sempre tem um ser na família que é mais difícil. Ainda mais que eu tinha um filho que é muito mais velho, meu marido. Então, a gente começou a fazer aquele jogo em família. Do jogo em família, a gente também começou a adotar passeios em família. E nos passeios em família, não podia usar o telefone. E depois, viagens em família. E nisso, o que aconteceu? Aconteceu que eu descobri que eu não conhecia meus filhos. Olha que interessante. Eu não conhecia eles. Eu conhecia aqueles seres que ficavam no celular, no computador. E assim, e combinou, quando meu filho mais velho foi fazer um intercâmbio em Londres, e eu conheci meu filho pelo Facebook. Eu falei, eu criei esse ser, não foi esse ser que eu criei, não. Então, o que eu digo para as mães? Porque eu sei que é muita cobrança. E a gente, que é mãe, a gente tem uma pressão tão grande. Porque é muito difícil. Você chegar em casa, ver dever de casa, você vê, é muita cobrança, tá? E você tem também de cuidar de você. Comece a olhar pelo ponto de vista de quê? O que de repente, você tirar 5 minutos daquele telefone e falar... são 5 minutos que eu gostaria de ficar perto de você, meu filho. Olha para a mamãe, 5 minutos eu olho para você. Aí os dois vão se olhar 5 minutos. E aí ela vai entender que aqueles 5 minutos vai progredir. Vai ser muito normal a progressão. Porque naqueles 5 minutos, no primeiro dia, ela vai olhar que ele não penteou o cabelo, que ele não lavou o rosto, que ele está com o olho vermelho, que tem que ligar para o médico, que ela é uma péssima mãe. Aí ela vai levar um tempo, aí vai outros 5 minutos. E assim vai lentamente. Porque também, se você se cobrar, vou acabar com as telas, e essa criança também se tornar um importuno na sua vida, não vai valer a pena, porque das telas vai vir o quê? Os gritos, as brigas, porque a gente sabe que a gente não é mãe de novela. E a tecnologia tem muita coisa boa, né? São muitos jogos riquíssimos. Muita coisa. Eu trabalho com um grande amigo que dava aula comigo numa empresa de pós-graduação, e ele é um dos melhores criadores. A empresa cria cada jogo maravilhoso. Eu estou trazendo tudo agora para o consultório para poder trabalhar esses jogos diferenciados. Por quê? Porque no mundo que a gente vive hoje, a tecnologia ela é tão importante que, se você usa no setting terapêutico, você usa com qualidade. Né? Vamos supor, o jogo, aquele que
que monta as cidades. Como que é o nome daquele jogo? Eu sei, eu sei esqueci qual é, o nome eu sei daquele qual é. jogo. Mas aí você monta aquilo tudo ali. Se a criança fica dentro de casa naquele jogo, é de um jeito. Se ele vai para um set terapêutico, é totalmente diferenciado. Na sala Se de a aula é criança diferente. monta um quebra-cabeça tecnológico, no iPad, no tablet, ele tem uma forma de montar aquilo ali. A psicopedagoga, a fonoaudióloga, a terapeuta, ela vai fazer num olhar diferenciado. Através de um posicionamento com o dedinho, eu consigo perceber como aquela coordenação está tão ruim. Sim. Através das cores nas telas. E a gente atrai o cliente. Porque, por exemplo, o paciente ele não gosta de trabalhar com um tabuleiro, mas se você coloca no computador, num jogo tecnológico, ele vai ter mais alegria dentro do set terapêutico. Eu né? vejo assim, na sala de aula, assim, são muitos, e em geral a gente tenta trabalhar em dupla, com computador, em grupo para a robótica. E é muito importante trabalhar em grupo. E às vezes a gente tem muito problema que a mãe fala, porque meu filho diz que não fez, que não fez. Fez, mamãe, está ali no grupo. E eu entendo que às vezes eu fui mãe de um filho só por 10 anos. E quando a gente é mãe de um filho só, a gente tem a visão muito dentro daquela pessoa ali. Mas é muito importante que você falou, esse grupo. Porque é ali que ela vai entender limites de sociedade, de socialização. Não, aí a gente fala às vezes assim, é para montar isso. Aí colocam bastante peças de estruturas do kit de robótica. Tem uma criança que puxa tudo para ela. Aí a gente vai, não pode. Aí puxa tudo para... Aí não pode. Vamos dividir. Aí assim, por quê? É um processo. Vai pegando conforme necessidade, porque tudo é um processo. Aquilo foi estudado para ser daquele jeito. A gente não fez assim, não. É para poder a criança aprender que ela vai usar o que ela necessita e o que ela não necessita, ela vai colocar de volta e vai respeitar o outro colega. Você percebe que no meio do grupo, com o trabalho da robótica, que tem o colorido, tem o movimento e que coloca as placas e aquele carrinho vira cambalhota e eles construíram aquilo ali, que as crianças que são neurotípicas, elas se sentem mais incluídas, porque às vezes elas mesmas se isolam. Então, num processo, na aula, no grupo de robótica, aquele que tem, né, o costume de ficar mais isolado, ele interage mais, ele brinca mais. Pelo contrário, ele pega tudo. Ele pega tudo. Aí tia, fulano pegou tudo. Aí vai todo o não processo leva muito de mediação. Não, leva um tempo para poder a gente conseguir isso dele. Ele fica apaixonado, mexendo no tablet ou no computador. Por vezes ele tem medo do robô. Aquele robô, ele é incrível. Muitas vezes uma ele tem medo do criança que ele ainda não tinha o diagnóstico, ele estava num processo, né, de investigação, mas ele era louco com aquele robô. Eu tenho as fotos dele lindas, ele com aquele robô. O Dash. A gente, na Infoped, a gente tem uma gama de materiais muito grande. Porque a gente é a empresa mais antiga hoje, né? E a gente veio comprando material, veio juntando. 2, porque a gente realmente viaja muito, procura muita novidade, porque a gente acredita que não adianta usar só um tipo de material. A criança vai enjoar. Todos os materiais são bons, mas eles têm limitações. Então, a gente troca o material e continua com o objetivo. E os robôs, a gente tem muito robô hoje mesmo. Estava fazendo uma mesa lá, que a gente vai tirar umas fotos. E o robô, nosso, principalmente para a educação infantil, chama muita atenção. Ele é usado para fazer programação. Quando a gente programa com ele, a abelhinha, porque a criança dá a ordem, dá o gol, ela vai e vai trabalhando o quê? A linguagem de máquina, vai trabalhando algoritmo, uma ordem após a outra. Então, Vânia, parece uma brincadeira, mas não é. Não, hipótese alguma, dentro de escola nada é brincadeira. Mas eu me lembrei, você tem um evento agora, esse ano, né? É o Infoped Tech, é o segundo ano. Fala sobre o evento. É o Tech Edu Rio de Janeiro.
Aí eu falei, Infoped, Tec, nada a ver. Tec Edu. Isso. Nós começamos os eventos em 2018, fizemos 2018, 2019, chamava-se Mostra de Tecnologia da Zona Norte. E aí veio a pandemia, derrubou tudo. Quando foi ano passado, nós começamos com o Tec Edu, Rio de Janeiro, foi um sucesso. Graças a Deus foi um sucesso. Nós tivemos 70 pessoas lá, mais a nossa equipe, e 4 palestrantes. E qual o objetivo, Marilza? Nós, conversando com o nosso setor de marketing, e principalmente assim, o meu filho ele é especialista em marketing em grandes empresas, né? E eu falei para ele assim, eu vejo que as escolas, às vezes, elas não escolhem porque não sabem. Ela não sabe o que é apropriado para a escola dela. Não é igual uma editora que ela sabe, esse material aqui tá bom, esse aqui tá bom, porque mesmo sendo muito barato, isso aqui não serve para mim. Na tecnologia, ela não tem noção. E vem muita gente falando muita coisa. E aí ele falou assim, então, vamos conversar com elas, vamos dialogar. Não é ensinar, não, que quem ensina é professor. Porque a gente também vamos aprender com elas. Vamos dialogar. E aí nós voltamos para criar o Tec Edu, Rio de Janeiro. E o objetivo é isso, para a gente conversar. Então, vai uma pessoa falar sobre neurodivergente e a parte de tecnologia. Michele Joia, né? A Michele, que é um amor de pessoa. Maravilhosa. Vai o Danilo, O Danilo, ele é dono de 3 empresas de tecnologia, inclusive ele é dono da Leias, que é a maior agenda do Brasil. Eu conheci num congresso, eu conheci ele. É uma sumidade. Vão também, deixa eu lembrar todo mundo, senão vai ficar com raiva de mim. Vai a Rai. A Rai, ela tem uma empresa de marketing que atende escolas no Brasil inteiro. Conheço a Rai também. No Brasil inteiro. Estivemos num jantar juntas, não foi? Isso. Ela hoje, ela é carioca, mas mora no Mato Grosso, mas ela trabalha com escolas no Brasil todo. Então, ela vem para explicar se quem tem tecnologia na escola recebe mais cliques, tem pais que procura mais, tem mais tendência à matrícula, porque acho que tudo isso é muito importante. É importante. E nós temos o chucrute. O chucrute é da nossa terra. Chucrute é Brasil, é carioca. E ele é dono de uma rede de ensino. E o chucrute, ele vem falar sobre uma coisa chamada socioemocional. Por quê? Porque está eleito para 2026, isso pela Beth Educar, né, eleito, que eu digo em pesquisas, que 2026 vai ser o ano da tecnologia e do socioemocional nas escolas. Sim. Então, nós não poderíamos deixar de falar do que virá. E também temos uma surpresa. O Antônio, do Tamandaré. O Antoninho. Antônio falou assim, eu não posso estar de fora, me ligou, me põe nessa, e a gente conseguiu colocar ele lá. E Antônio vai vir falar exatamente sobre alguns problemas em relação à rede, como a rede se coloca nessas dificuldades todas da tecnologia. Então, o evento ele é para você, gestor de escola, diretor de escola, coordenador de escola, professor. Você que quer entender esse mundo novo, ano que vem é obrigatório. Como é que eu vou fazer essa obrigatoriedade? Vai ser uma diferença grande. Vem uma onda muito boa para a educação. A educação está perdendo seus conceitos, né? Tá muito difícil. Sim. A educação no nosso país e a gente precisa se unir muito, todos nós, para poder levar o melhor. E são profissionais iguais a você que tem essa responsabilidade, essa seriedade de trabalhar que a educação precisa. Mas fica aquela dica de ainda há pouco, não só a educação, como o mundo clínico também. Olha, que tem coisa boa chegando. Vamos pensar em coisas boas para o mundo clínico, porque tem que ter algo diferenciado no mercado. Senão, não dá para fazer mais o mesmo, né, Vânia? Então, assim, quando eu, nos últimos 2 anos, decidi, né, que eu iria parar,
eu iria parar com a Escola. escola, né? A clínica eu quis vender e não conseguia um herdeiro para a clínica, né? Então, Tá igual a mim. E eu decidi, de 2022 para cá, que eu iria parar esse mercado, ia colocar o meu conhecimento, como você colocou nesse projeto para neurodivergentes, para o meu conhecimento, não, para esse mundo que me prendia, que me tolhia, ficava presa demais dentro de uma escola e precisava voltar a colocar a voz. E surgiram novos projetos, e chegou o Método Vida, e o NeuroKids e o NeuroCog vão ter identidade própria. Então, a tecnologia, para mim, é muito importante e eu acho... E por isso você está aqui hoje com a gente, né? Obrigada. Levando essa informação para os nossos seguidores. O podcast, ele nasceu de uma fase, assim, muito especial, né? Um convite muito especial. E ele está crescendo muito. E a gente está com a agenda até março do ano que vem, convidados maravilhosos. E eu tô assim, é muita gente que procura, né? Então, eu vou te agradecer grandemente. Imagina. Eu só quero que você deixe uma mensagem para esse mundo dos neuroatípicos e você fale um pouco dessa mensagem, desse mundo que está para vir na educação, o olhar para eles diferenciado e como que a Infoped pode colaborar. Em primeiro lugar, eu sempre olho para o neurotípico desde muito nova, dentro do olho dele. Eu tenho uma coisa que eles têm muito carinho comigo, eles confiam em mim e eu sempre olho para eles como eles são pessoas, como todos nós temos dificuldade. E a frase que eu digo é o que eu disse para o meu filho a vida toda: você tem uma dificuldade como todos nós temos. E você vai conviver com ela e vai crescer com ela. E você é capaz e se tornou esse menino maravilhoso que ele é e que nascerá. Eu acho que uma mãe, eu entendo você, mãe, porque eu também muitas vezes eu deito e eu falo, meu Deus, como é que vai ser para esse menino? Porque eu vou morrer um dia. Como é que ele vai conduzir a vida dele? E o que eu penso? Ele vai conduzir muito bem. Sabe por quê? Porque todos nós vamos fazer um pouco para que eles possam desenvolver suas habilidades da melhor forma possível e conseguir adquirir essas competências para poder estar nesse mundo aí. Porque o mundo é deles. E o Método Vida vai providenciar um plano de ação incrível e nós vamos desenvolver tudo o que ele ainda precisa e potencializar todas as habilidades e competências que ele tem. Vânia, obrigada. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada por você ter vindo. Eu recebi Vânia Ramos, CEO da Infoped Tecnologia. Tem um evento maravilhoso. Quando, Vânia? 23 de agosto. Gente, de agosto agora? 26 de agosto. Nossa, já está em cima. Gente, eu não guardei a data. @InfopedTech, vai lá para poder se inscrever. Isso. Eu vou botar no link. A gente vai colocar o podcast no ar com link de inscrição também. Vai lá, que vai estar lá. Hoje mesmo vai ter um link de inscrição, tá bom? Corre e curte e compartilhe o nosso canal. Obrigada. Obrigada, Vânia. Obrigada a você. Tchau. Tudo de bom.